Comida é o que não falta. Há 23 milhões de miseráveis no Brasil, pessoas com renda insuficiente para prover 75% das suas necessidades calóricas. Nesse mesmo país, 39 mil toneladas de comida em condições de ser aproveitada vão para o lixo todo santo dia em mercados, feiras, fábricas, restaurantes, quitandas, açougues, fazendas. É suficiente para dar café, almoço e jantar diariamente a 19 milhões de pessoas. Será que há uma maneira de fazer com que toda essa comida vá parar nos pratos vazios do Brasil? Por incrível que pareça, as empresas preferem jogar o excedente no lixo. Não é por maldade. Elas apenas querem evitar problemas legais, como arcar com a responsabilidade criminal no caso de a comida doada causar uma intoxicação ou a morte de alguém. Um dos projetos mais criativos e eficientes é o sopão do Ceasa. Em 1992, o Ceasa Mineiro comprou máquinas para processar as sobras e passou a enlatar uma sopa que é distribuída em regiões carentes do estado. Deu tão certo que os Ceasas de Pernambuco, Ceará, Distrito Federal, Paraná e de algumas cidades paulistas seguiram a experiência. Além do Ceasa, há outras instituições transformando o que iria para o lixo em comida. Muitas são organizações não governamentais. O Banco de Alimentos de São Paulo é uma delas. Criou uma rede fixa de doadores. Seus nutricionistas treinam funcionários das empresas doadoras para fazer a triagem da comida e as vans passam lá regularmente para buscar as doações. Estima-se que haja por volta de 30 instituições como Banco de Alimentos no Brasil. Umas governamentais, outras não. Juntas, elas distribuem cerca de 150 toneladas de comida por dia. No Brasil, um número impressionante, sem dúvida, mas que não chega a 0,5% do volume de alimentos que poderia ser aproveitado. Vejam o gráfico do desperdício de alimento. 17% perda com o consumidor, 1% perda no varejo, 15% perda na indústria, 8% perda no transporte e no armazenamento. Volume de alimentos desperdiçados, 20% perda no plantio e na colheita. Volume de alimentos consumidos, 39% na mesa das pessoas como você e eu. E de onde vem tanto desperdício? Ora, então diante deste quadro que é, no mínimo, triste, é necessário colocar, isso falamos no mínimo, há toda uma outra análise a ser feita, não é o caso neste momento. Mas o que nos interessa? Escrever uma boa dissertação. Sobre o quê? O desperdício de alimento, a grande quantidade de pessoas no Brasil, no país, passando fome e do outro lado, alimento que é jogado fora. Por quê? Porque há uma preocupação legal. Não se pode dar simplesmente comida à vontade, sobras, que teoricamente são boas, por uma série de razões, mas que alguém ao ingerir passará mal, pode vir a morrer e aí uma complicação em torno disso. Então, melhor jogar fora? Não, vejamos. Exemplos práticos que você pode colocar, sim. Aquela história de irmos à feira, ao supermercado. Dirigimos-nos à feira, ao supermercado e olhamos o tomate. Vejamos o tomate como grande exemplo. Vamos ao tomate e ali chega aquela senhora simpática ou você e dá uma apertadinha no tomate. Depois outra pessoa dá outra apertadinha no tomate. Agora calcule quantos apertões ele recebeu das 8 da manhã até as 8 da noite. Claro que esse tomate, que poderia estar um pouco mais rígido, ele já estará mole. Não quer dizer que seja estragado, mas ninguém mais o quer. Logo, se ninguém mais o quer, ele será jogado fora. Não, ele pode ser reaproveitado. Então, a parte do texto que trata dos sopões, de produzir esse tipo de alimento rico em elementos nutricionais e transformar isso numa sopa, não só alimentou muita gente modesta, como alimentou muitas crianças em fase escolar. E como isso é maravilhoso. Então, ideias inteligentes, eu penso que seu texto dissertativo poderia utilizar isso como argumentação. Ideias inteligentes podem amenizar esse desperdício. Desperdício haverá, mas quanto menos houver e mais gente puder ser alimentada em torno disso, é interessante. Faça um texto construtivo que apresente soluções. Por exemplo, se o seu destino é o Exame Nacional do Ensino Médio, seja nesse ano, no próximo ano, o ano em que você assim o fizer, o Enem pede soluções. Outras instituições de ensino superior também querem que o estudante, quem está escrevendo, ao dissertar, comente, sim, argumente, utilize subsídios, mas saiba apontar caminhos e não só culpar o governo. Aliás, esqueça isso, essa mania de ficar culpando o governo por todas as coisas em um texto é bobagem. Por que é bobagem, professor Marlos? Ora, quem elege o governo? Você. Então quem é o culpado? O governo ou quem elegeu o governo? Ora, todos nós. Então saibamos eleger muito bem para não nos arrependermos e votarmos sempre consciente,
coerentemente. É o que devemos fazer. E aí sim, cobrar desse governo querido em quem votamos que ele atenda às necessidades da população e minore essas causas sociais que acompanham a trajetória histórica do país chamado Brasil. Tudo isso é muito oportuno, bagagem para você saber escrever. E eis então um gráfico da UFPR, uma proposta de redação muito oportuna, o efeito educação. Observemos Brasil, Coreia e Gana. A trajetória dos três países. Brasil em primeiríssimo lugar antes, Coreia e Gana praticamente empatados. Veja a corrente trajetória e depois a atual situação, em que, entre aspas, levamos uma surra da Coreia no quesito educação. Gana continua lá embaixo. Exemplos de estudantes da UFPR para fecharmos esse encontro de hoje, exemplos muito bons. Você verá agora um texto nota 10. Na sequência, um não tão bom assim, nota 5. Na sequência, um bem sofrível, com nota 2. Observe. A pesquisa do Banco Mundial conduz-nos à conclusão, já sedimentada pelo senso comum, de que educação constitui condição fundamental para o progresso. Surpreende o fato de que o Brasil, em 1960, exibia o dobro da renda per capita da Coreia, ocupando hoje patamar inferior à metade da renda deste país. Mas ao considerarmos o maciço investimento coreano em educação, os números tornam-se elucidativos. Há aqui uma lição histórica. Embora nos idos de 60 fôssemos candidatos naturais a um crescimento acelerado, perdemos para um país que, mesmo combalido pela guerra e com níveis de renda per capita tão baixos como os de Gana, superou-nos rapidamente, graças ao expressivo investimento em educação. A conclusão é cristalina e óbvia. O progresso acontece na razão direta da educação. Sim, você estudante deve ter dito assim, mas houve ali um ou outro reparo, há uma ou outra situação a ser melhorada. Concordamos, sim, mas é um texto muito bem aceito pela banca da UFPR. De 10 para 9 para 8 com toda certeza, nada menos do que isso. Serve e serve muito bem. Que tal um texto com nota 5 agora? Fique atento ao texto razoável, sempre intermediário. O gráfico do Banco Mundial, publicado na revista Veja, evidencia a elevação da renda per capita a partir de 1980 da Coreia do Sul em relação ao Brasil. O sucesso coreano se atribui ao investimento pesado e constante em educação. Os jovens coreanos, atualmente, possuem uma das taxas de escolarização mais altas do mundo, enquanto o Brasil teve um acréscimo insignificante, assim como o de Gana. Razoável, sim? Pois é, você deve ter dito, eu daria 4 para esse texto. De fato, alguns reparos existem, mas a banca examinadora entende uma série de outras situações e aqui estamos mostrando em tela, em projeção, esse texto. Na forma escrita, tem um outro encaminhamento, sim, para quem está sentado analisando um bom texto. Agora vamos para a parte triste da coisa. Aquela que requer sempre um incremento a mais. O texto a seguir ficou com a sua nota em torno de 2. Talvez com muito esforço chegaríamos ao 3. Perceba que os erros foram registrados na sua acepção natural. Educação. Que efeito pode causar? Pode-se concluir que tal fator sois a alavanca fundamental de qualquer progresso. A Coreia do Sul é um exemplo de que mesmo em tempos de crise é possível se achar meios para crescer. Investindo na formação de seu povo, ela elevou a qualidade de vida da população. É incrível como muitos países hoje em dia não adotam esse fator. Educação é fator que gera conscientização dos deveres e direitos. É preciso investir em cada cidadão, só assim se gera uma grande nação. Pois é, e há o texto zero. O texto zerado é aquele que fugiu completamente à tipologia textual, dissertação. Também é um texto que deixou de lado, que abandonou a ideia de escrever sobre a falta de alimento e resolveu, por exemplo, no desvio, questionar o governo enquanto das suas políticas econômicas que perpassam tudo, inclusive a fome, a desnutrição e tudo mais. Ele se perde na argumentação, ele não é objetivo. E essa falta de objetividade redundará, infelizmente, em um 0. Existem clássicas maneiras de zerar.
não fazer o texto, às vezes o tempo não permite, identificar-se colocando o nome em qualquer parte do texto. Ah, mas ele colocou ali Pedro. Existem milhares de Pedros. A banca examinadora não está preocupada com isso. Colocar Pedro significa zerar o texto. A outra maneira, mais comum, na fase em que vivemos, é fugir à tipologia textual. Então, tudo isso redunda no comprometimento do seu texto. Espero que esse encontro de hoje tenha servido para que você entenda necessariamente a importância de ler, de absorver informações. Então agora, por favor, que tal uma revista, um jornal, um telejornal, se possível, ao menos 2, 3 vezes por semana, acompanhando mais do que um telejornal. Não fique exclusivamente voltado a uma emissora, acreditando que aquela emissora sempre faz as coisas darem certo no finalzinho, é a única voz da verdade. Cá para nós, não existe voz da verdade, existe sim todo o questionamento deste país em as suas minúcias, nas suas minúcias completas. No próximo encontro, trabalharemos sim a tipologia do resumo. É bastante significativo. Sim, resumos são contínuos. Resumo igual a síntese. Então tome cuidado, pois essa tipologia é muito utilizada nos concursos vestibulares sobre os quais estamos nos referindo. Obrigado pela companhia e aceite o desafio. Escrever sobre uma temática de 2007, de 2008. Ou seja, pensarmos no quê? Pensarmos no Brasil que queremos ter na década de 20, na década de 30, o Brasil dos nossos filhos. Começa a ser constituído já por você. Bom texto dissertativo.